Na faculdade de teologia, nós dois estudávamos de tempo integral. Então, nós dois não conseguíamos trabalhar, né? Então, a gente fazia alguns bicos, a gente tinha pessoas que nos ajudavam, nossos mantenedores, a quais a gente é muito grato, né? Pelo qual a gente pôde, então, nos dedicar ao estudo. Porque eles ajudavam. Ajudavam financeiramente. Mas nós tínhamos também a ideia de a gente poder, assim... Eu não gostava de usar o valor que as pessoas nos ajudavam pra, tipo, vamos fazer uma viagenzinha, vamos... Eu me sentia muito mal com aquilo. Então, depois eu fui aprendendo que, né, tava tudo bem, fazia parte também, mas tinha uma responsabilidade, assim, de... Eram os valores que você tinha, Exatamente. Né? Então, eu comecei a fazer maquiagem. E fui trabalhar no final de semana. Assim. Eu fui trabalhar no salão de beleza, fiz uns cursos de maquiagem, sempre gostei um pouco de empreendedorismo, desde criança, vendia pipoca na rua, fazia coisas assim, desde criança. E aí eu fui, então, começar a trabalhar no salão de beleza. Aí, naquele salão de beleza, eu tive uma crise, porque uma vez uma menina sentou na minha cadeira e ela falou assim pra mim, vê se você me deixa bonita. Tá. E aquilo mexeu comigo porque... Quando depois eu fiz a maquiagem, ela olhou no espelho e daí ela disse, ai, que linda que eu tô. E eu fui pra casa pensando assim, poxa, essa maquiagem vai sair. Ela vai tirar a maquiagem, ela vai olhar pro espelho, ela vai continuar se odiando. E eu passei por isso também, num processo da minha vida, de não conseguir olhar pra mim e gostar de mim, né? E o Senhor já tava mexendo isso no meu coração. E eu olhei pra ela, me enxerguei, a Paola adolescente ali. E aí eu orei e disse assim, Senhor, eu quero mais. Eu não quero uma transformação que é de fora. Eu creio na tua palavra e que ela é a única que é capaz de transformar de dentro pra fora. Que vem de dentro a transformação. E aquilo, né, como eu disse, gerou uma crise. E aí, por eu fazer maquiagem, eu pensei, o que eu posso fazer a mais pras mulheres que sentam na minha cadeira? E aí eu comecei a gravar vídeo pra internet. Comecei a gravar vídeos de devocional pra internet. Na época tinha IGTV ainda. E comecei a gravar vídeos de devocional que se chamava Papo de Pijama, já na época. E eu comecei a gravar. O Israel editava pra mim. Ali que eu comecei a aprender a editar vídeo. O Israel sempre comigo, assim, sempre me apoiando. Hoje a gente olha esses primeiros vídeos, assim, e, tipo, dá risada. O conteúdo, muito bom, sabe? Meu, tem coisas ali que tem que pegar e reaproveitar ainda, porque é muito bom. Mas a edição, essas coisas assim, ainda... Mas é o começo, né? É o começo. Exatamente. Começou perfeito? Não, começou tarde. mas começou. Entendeu? Também, Perfeito. Começou perfeito, começou tarde. E aí eu comecei... Foi ali que você começou a fazer a parte de desenvolvimento de software? Não. Isso é... Depois. Ou antes? Antes e depois. Antes e depois. Tá bom. Depois ali foi a parte de edição de vídeo, assim, e tal. Mas tudo que envolve meio que computador e tal, eu gosto. Você sempre gostou, né? Consigo aprender rápido, de certa forma, mas eu gosto muito de fazer, então... Ali eu fiz pra... Vou incentivar ela, né? E aí eu comecei a gravar esses vídeos. E aí eu fazia conteúdo na internet de maquiagem, porque eu era maquiadora. Só que eu sempre dizia, não, mas eu não quero que seja só maquiagem. Porque como cristã, como teóloga, não que a maquiagem ela também não tenha a sua função e tudo mais, né? Mas eu queria mais, sabe? Eu queria poder usar o meu conhecimento teológico. Não só o meu conhecimento teológico, mas... usar isso pra glória de Deus. Você não queria só mudar o exterior das pessoas, queria exatamente. O interior, né? E aí eu pensei, o que eu vou fazer pra mandar pra elas? Aí eu comecei a gravar esses vídeos e eu mandava pras minhas clientes do sábado. Então, o vídeo saía na segunda-feira. Então, eu atendia as mulheres no sábado, eu pegava os WhatsApp delas. E aí, na segunda-feira eu mandava, oi, fulana, como é que foi o teu final de semana? A maquiagem durou? Aí fazia esse pós-venda, né? Perguntava se a maquiagem durou e tal. Ela dava o feedback dela. E eu dizia, então hoje eu quero te deixar um outro vídeo que eu gravei aqui e queria mandar pra você. E aí eu mandava o vídeo que eu tinha gravado pra minha cliente, pra ela ouvir e tudo mais. E assim daí começou o meu trabalho, né, com conteúdo cristão na internet. E aí chegou no momento... E era bem misturado, né? Nossa, engraçado o Instagram dela, porque assim, tinha 2 vídeos de maquiagem, aí tinha aquele negócio lá de challenge, né? Challenge. Aí um vídeo, assim,
no conteúdo cristão, né? De com mensagem. De pijama, exato. Aí mais maquiagem, tipo, tava muito misturado. Era bem misturado. Mas era a ideia até, né? Tipo, era conectar de alguma forma com... Mas fazia sentido, né? Na época fazia sentido. E aí, pra resumir um pouco a história, em 2020, ano da pandemia, nós estávamos terminando a nossa faculdade e eu já vinha de alguns anos orando e entendendo do Senhor que talvez o meu lugar de ministério não seria exatamente como ministra local numa igreja, até por essa minha vivência ali na maquiagem, de enxergando que ali sentavam mulheres que talvez nunca pisariam os pés numa igreja, e eu tinha acesso a elas, e aí eu comecei a orar muito por isso, e aí em 2020, quando eu estava nesse processo de decisão, já estava fazendo o Papo de Pijama, já tinha, gostava de fazer isso, estava em muita oração, várias coisas aconteceram, mas uma delas que, assim, fez tomar a decisão, eu tive um sonho. Eu sonhei com mulheres lendo a Bíblia, e elas estavam junto da Bíblia, lendo um material devocional. E aí eu acordei e falei para Israel do meu sonho, disse que naquele sonho eu tinha escrito esse material devocional, e foi ele que disse assim para mim: Paola, eu acho que você devia escrever, porque tu escreve muito bem. Ele sempre disse assim, gosto muito das coisas, do jeito que você estuda a Bíblia, acho que você deve ensinar outras pessoas a fazer isso. E aí, na época, eu já estava nesse ministério com mulheres, a gente tinha que sempre escolher um nicho, né? Uma persona e tudo mais, e eu já estava na maquiagem, então isso foi muito natural para mim, ir para o ministério de mulheres, né? E esse sonho para mim, então, foi o pontapé inicial. Então, isso aconteceu em 2020. Aí eu falei, então vou escrever. Chamei amigas minhas, formadas em teologia também. Conhecia muita gente ali, porque a gente morava em seminário, né? E esse seminário que a gente fez, ele forma teólogos e teólogas. E aí eu chamei essas amigas minhas e a gente escreveu um material para 1 ano, com essa metodologia do Papo de Pijama, que é diferente, né? E aí a gente escreveu para 1 ano, eu lancei em 2021, lá eu acompanhei mais de 100 mulheres que entraram, fiz tudo live no Instagram, não tinha, nossa, não sabia o que era lançamento perpétuo, essas coisas do marketing digital, só fui fazendo. E aí esse trabalho foi indo. Seja o que Deus quiser, e Deus quis. E aí, ano passado que eu recebi o convite daí da editora Pencal, pra gente publicar o primeiro livro daí, com a metodologia do Papo de Pijama.